Qual que é o exame de rotina? A tomografia, porque a tomografia é rápida. 20 segundos a gente faz a tomografia. A ressonância, o protocolo da ressonância, ela é em torno de 40 minutos. Então, o melhor exame é a ressonância. A melhor ponderação da ressonância para ver isquemia é a difusão. Tranquilo? Vai perguntar na prova. Qual que é o melhor exame para avaliar isquemia? É a ressonância. Qual que é a ponderação? É a difusão. A ressonância ela tem várias ponderações. Ela tem o T1, T2, tem um contraste, ela tem a ecogradiente, a perfusão, a difusão, o flare. Tudo isso aí são ponderações da ressonância. Tudo bem? A melhor ponderação, a melhor janela é essa aí que vocês estão vendo, ó, é a difusão. Tudo bem? A difusão de quê? O que está difundindo no cérebro? O que a ressonância por difusão ela avalia? A difusão das moléculas de água. Tranquilo? Então, se existe dificuldade de circulação das moléculas de água, aparece na difusão. Tranquilo? E quando que vai ser difícil de uma molécula de água transitar dentro do cérebro? Quando a gente tiver edema citotóxico. Tranquilo? Então, na aula passada, a gente falou que a falta de oxigênio e glicose faz com que o neurônio inche. Não foi isso? Então o neurônio que antes era assim, ó, bonitinho, ele fica balonado. Por que ele fica balonado? Quem que para? A bomba de sódio de potássio. Fica cheio de sódio lá. Tranquilo? Então o que é a difusão média? A difusão ela vai medir a circulação, o trânsito das moléculas de água em volta da célula, pessoal. Então não é dentro da célula. Então quando as células elas estão balonadas, as moléculas de água têm dificuldade de atravessar uma célula da outra. Então quando elas estão separadas, é fácil da molécula de água transitar. Então, se não tem edema citotóxico, o exame da perfusão é normal. Tranquilo? Então, olha esse exame de ressonância. Então, existe uma restrição à difusão das moléculas de água. Então, naquela área lá que está brilhando, as moléculas de água, elas não transitam. Por quê? Porque o neurônio está edemaciado. Ele não morreu ainda, pessoal. Ele só está balonado. Tudo bem? Se você não fizer nada, esse neurônio ele vai morrer. Então, se ele não receber sangue, o próximo passo dele é a morte. Então, a área de perfusão, ela define a área de penumbra. Tranquilo? Então, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo a área de penumbra. Se tu ficar de bracinho cruzado, toda essa área aí do encéfalo vai morrer. Se você não reperfundir, não desobstruir a artéria. Então a difusão, ela avalia a difusão das moléculas de água. Todo mundo entendeu, né? Sim. As moléculas de água, elas transitam por entre os neurônios. Se estão balonados, elas não transitam mais. Brilha. Tranquilo? Brilha. Então, quando brilha, quer dizer que essa área é a área de perfusão. Desculpa, difusão. Então é a área da penumbra, é a sombra. Tranquilo? Então esse aí é a melhor ponderação, é a melhor janela da ressonância. Professor. Opa. É a perfusão ou a difusão? A difusão. A perfusão também é interessante, mas eu quero que
fique na cabeça de vocês a difusão. Qual que é o melhor difusão? Qual que é o melhor difusão? É a ressonância em difusão. E quando que eu vou fazer uma ressonância num paciente que sofreu um acidente vascular encefálico? Então a ressonância é um exame demorado, tudo bem? Sempre que o paciente for fazer trombectomia mecânica, ele tem que fazer ressonância. Tranquilo? Está lá no protocolo, no DAO e no DEFUSE 3. Tem que fazer ressonância. Então, quando que a gente vai fazer trombectomia mecânica? É após quanto tempo? 6 horas, maior que 6 horas. De maneira geral, é maior do que 6 horas. Para a gente não pensar nas exceções. Tudo bem? Então, de maneira geral, chegou até 4 horas e meia, é trombólise química venosa. De 4 horas e meia até 6 horas, é trombólise química intraarterial. Aí é um procedimento endovascular. Mais de 6 horas até 24 horas, pelo DAO, é a trombectomia mecânica. Se eu for fazer trombectomia mecânica, eu preciso fazer 2 exames, não é isso? A ressonância ou um exame e um exame vascular, que seria a angiorressonância ou a angiotomografia. Então, é a ressonância mais uma angiorressonância. Faz tudo no protocolo. Então, aqui ele já vai fazer a ressonância e faz a angiorressonância. Para trombectomia, né, professor? Intraarterial. 4 horas e meia até 6 horas é a trombólise química intraarterial. Tranquilo? Ó, existe outra situação, pessoal, a segunda situação que a gente vai fazer uma ressonância, que a gente deve fazer uma ressonância. É em que situação? Naquele paciente que a gente não sabe qual foi a hora dos déficits. Tranquilo? Então imagine o paciente que foi dormir e acordou com os déficits. Então foi dormir lá às 8 horas da noite e acordou às 8 horas da manhã com o déficit motor. Qual que é o delta T dele? Olha lá, o paciente foi dormir às 8 horas da manhã, acordou às 8 horas da noite e acordou às 8 horas da manhã. Qual que é o delta T dele? 12 horas. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Foi a última vez que o paciente foi visto assintomático. Então, em tese, o delta T é de 12 horas. Mas vocês concordam comigo que esse paciente ele pode ter tido um acidente vascular encefálico às 6 horas da manhã? Nada impede. Às 5 horas da manhã, às 8 horas, quando ele acordou, pode. Tranquilo? Então, nesses pacientes que a gente tem dúvida, vai restar uma dúvida aí, a gente pode lançar a mão da ressonância. Porque a ressonância, ela mostra a área de penumbra, que é a difusão. Então, quando a gente faz uma ressonância e a gente compara a área de penumbra com o flare, a gente tem uma coisa que chama mismatch. Entendeu? O que é um mismatch? Estou falando. Não só eles não olham, não, isso aí é a exceção. Você vai fazer uma tomografia, o protocolo não muda. Entendeu? Chegou o paciente com 12 horas de delta T. Ele foi dormir e acordou com um déficit. O protocolo não muda. É tomografia. Se a tomografia está normal, o delta T já passou de 12 horas. Então esse paciente ainda pode ser beneficiado com a trombectomia mecânica. Mas tu tem dúvida se esse paciente ainda tem área viável do cérebro. Aí você deve fazer uma ressonância. Então a ressonância ela é bem específica para esse caso.
né? Então, bem específica para esse caso aí, ele chama de wake up stroke, é o paciente que acorda com déficit. Tudo bem? Então, o paciente que acorda com déficit, a gente deve fazer esse protocolo de mismatch. Mas tá todo mundo que vai fazer um background tem que fazer ressonância? Tem que fazer ressonância. Então, como é que é específico desse caso? Porque esse caso vai ser específico para a gente fazer o mismatch. Ah, sim, o mismatch, né? É, porque vocês vão entender o que é esse mismatch. Mismatch significa diferença, não é isso? Variação. Então, o que é o mismatch? A gente vai comparar o flare. Quando o paciente tem lesão no flare, aquela lesão já é a lesão do AVE. Então é o core que a gente diz, é a área que morreu, não salva mais. A difusão é a área de quê? Penumbra. Se a gente consegue salvar. Então olha para esse quadro aqui, olha para a figura. Então essa primeira figura aí que vocês estão vendo, ó, olha para o DWI. O DWI é a difusão, pessoal, mesma coisa. Então, DWI, da primeira foto, é a difusão. Então, na difusão, tem essa área aqui que restringiu a difusão das moléculas. O que é essa área aqui? É a penumbra. Tranquilo? Então, a área que brilha na difusão é a penumbra. Eu falei 400 vezes. Tudo bem? Então, DWI é a difusão. Se brilhou aqui, é a penumbra. A área do flare, o que é um flare? Um flare é um T2 com subtração licórica. Então, T2, no T2 da ressonância, o líquor, ele brilha. Então, qualquer fluido que esteja em movimento, ele brilha. Existe um T2 que a gente subtrai os líquidos em movimento, que é o flare. Então, às vezes tem uma lesão, tem um cisto dentro do ventrículo, a gente não consegue ver no T2, porque tudo é líquido. Só que quando a gente faz o flare, subtrai o líquido em movimento, só vai aparecer o líquido que está parado. Tranquilo? Por isso que existe esse flare, que é um T2 com subtração de líquor. Então, o flare é o core, é a área que morreu. Tranquilo? Então, se a gente compara, é o mesmo paciente, é o mesmo exame. Então, se a gente compara a área de penumbra com o flare, o que existe? Não existe ainda área isquêmica, ou a gente não consegue ver. Então, existe um mismatch, uma diferença entre a difusão e o flare. Então, nesse caso aqui, pessoal, independente do ΔT, existe uma área de penumbra muito grande. Então, nesses casos aqui, está indicado a gente fazer trombólise venosa, mesmo com ΔT maior do que 4 horas e meia. Todo mundo entendeu? Por quê? Porque o mismatch, ele é maior do que 20%. Então, sempre que essa área de difusão ela for maior, a diferença for maior do que 20%, tu pega essa área, subtrai com essa outra. Se for maior do que 20%, está indicado você tratar com trombólise venosa. É como se o protocolo estivesse dentro das 4 horas e meia. Porque provavelmente esse paciente acordou, o acidente vascular foi muito próximo no período que ele acordou. Entendeu? Se fosse quando ele fosse dormir, é o segundo caso aqui, ó. Demorou muito. Então, o DW aqui é a área de penumbra. A área de penumbra, pessoal, ela está igual à área do flare. Então, não tem mais área para salvar. Toda a penumbra morreu. Todo mundo entende isso? Então, ó, esse aqui existe um mismatch importante, né? Uma diferença importante. Esse aqui, ó, é outro paciente. Então, essa área de difusão, ela é igual à área do flare. A área do flare é a área que morreu. Então, aqui não adianta fazer mais nada.
Tranquilo? A gente vai fazer profilaxia secundária, evitar com que ele não sofra um novo AVE. Tranquilo? Essa diferença, pessoal, quem calcula não é vocês. É um software. Lá na tomografia, na ressonância, tem um software que eles calculam esse mismatch. Ele vai falar para ti se é menor do que 20% ou se é maior do que 20%. Se for maior do que 20%, vale a pena fazer trombólise química. Tranquilo? Vai cair para vocês, vocês vão errar. Tudo bem? Pode olhar na prova da USP desse ano, caiu essa questão aí, de boa. Tranquilo? Esse caso aí é exceção. Então, mesmo o delta T passando de 4h30, se o mismatch for maior do que 20%, está indicado a gente fazer trombólise química com alteplase. Esse paciente que fez a ressonância, ele já é para ter feito uma toma. O protocolo não muda, pessoal. O protocolo é isso. Chegou o paciente com suspeita de AVE, é tomo. Não enrola. Tudo bem? Isso que eu estou falando aqui são as exceções. Quando que eu vou fazer uma ressonância? Eu vou fazer uma ressonância se o paciente tiver indicação de trombectomia mecânica ou a gente não sabe com precisão delta T. Em que situações? Quando o paciente acorda com déficit, tudo bem? Ou ninguém sabe, não tem informação, o paciente não fala, chegou à fase, não tem acompanhante, não tem ninguém. Aí tu faz uma ressonância, tudo bem? Mas o protocolo é tomografia inicial, porque é rápido. Tranquilo? Tu faz a tomografia, já tem área de isquemia, não adianta mais. Quando aparece isquemia na tomografia, já passou mais de 6 horas, de 6 a 12 horas para aparecer isquemia. Tudo bem? Quando aparece isquemia na tomografia, não dá para salvar mais. Tudo bem? Os neurôniozinhos já morreram. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ó, esse aí é o protocolo. Suspeita de AVE, monitor oxigênio em veia, coliglicemia e coagulograma. Faz tomografia. Tudo bem? Tem que aplicar o NIAID, que a gente vai ver. Tomografia normal. Se o delta T for menor do que 4h30, trombólise química. Tudo bem? Se for maior do que 6 horas, trombectomia mecânica. Tudo bem? De boa? Tranquilo? É só isso, pessoal. Quando que eu vou pedir o mismatch? Quando não sabe o delta T, quando o delta T for impreciso, for imprecisão, aí tu tem que fazer o mismatch. Porque sempre que tiver dúvida do delta T, a gente lança a mão da ressonância para avaliar o mismatch. De boa? Ó, então paciente que sofreu um acidente vascular encefálico, é paciente grave, bababá, bobobô, ABCD é do ACLS. Transfere. Se não tem tomografia, tu transfere o paciente, né? Tu não vai fazer nada. Tudo bem? Ó, agora, pessoal, a gente vai falar coisas importantes. Então, como que eu manejo a pressão arterial desse paciente? Aqui é super importante a gente saber isso aqui despende em prova. Então, como que é o manejo, pessoal? Sempre que o paciente sofre acidente vascular encefálico, é normal o paciente ficar hipertenso. Tranquilo? O que aconteceu? Obstruiu uma artéria. Então, houve uma obstrução de uma artéria. O que o cérebro vai fazer? O cérebro vai aumentar a pressão
para aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, para abrir colaterais. Então, se tem um vaso obstruído, o cérebro vai aumentar a pressão, é a autorregulação cerebral, para fazer com que abra colaterais e perfunda aquela área que está em sofrimento. Então, a hipertensão é um mecanismo de defesa, pessoal. Tudo bem? Então, a hipertensão, ela é benéfica. Então, é um mecanismo fisiológico do cérebro abrir colaterais, tentar reperfundir essa área isquêmica. Tranquilo? Só que ela é benéfica até um certo limite. Tudo bem? Aqui a gente vai ter duas situações. A gente vai ter um paciente que já não tem indicação de realizar um tratamento de reperfusão e o paciente que vai ser submetido à reperfusão. Tranquilo? Quando eu falo reperfusão, é a trombólise química e a trombectomia mecânica. São as duas modalidades de reperfusão. Tranquilo? Se esse paciente ele vai ser reperfundido, a gente não pode deixar a pressão dele maior do que 185 por 110. Tudo bem? Eu não posso deixar essa pressão aqui maior. Então, meu alvo é que seja menor do que 185 por 110. Se a pressão estiver maior do que aquilo ali, o que vocês vão fazer? Então, o paciente ele vai reperfundir, vai receber a medicação na veia. A pressão está 200 por 10. Qual que é o primeiro tratamento? Baixar a pressão. Tudo bem? Aquela pressão ali é contraindicação à trombólise. Tem que baixar. Tranquilo? Porque a pressão muito alta, ela pode facilitar as hemorragias. Por isso que a gente tolera até 185 por 110. Então perceba que eu não vou normalizar a pressão do paciente. Eu não vou normalizar a pressão do paciente. Eu só vou tratar se tiver maior do que 185 por 110. Tá claro isso? Porque calhar na prova o seguinte: paciente bababá, bobobô, chegou em 3 horas no hospital, pressão 190 por 110. Aí pergunta, qual que é o tratamento? Aí tá lá, trombólise, alterplase. Aí todo mundo marca essa, mas tá errado. O tratamento é baixar a pressão. Tranquilo? Eu não posso tratar se a pressão não está no alvo. E qual que é o melhor antihipertensivo para a gente baixar a pressão aqui? É o labetalol. Então vai cair na prova sempre cai assim o melhor, né? Padrão ouro. Então o melhor é o labetalol, é o beta-bloqueador endovenoso. Então aqui é uma urgência, emergência neurológica. Tranquilo? Você tem que baixar a pressão. Se for trombolizado, baixa a pressão menor do que 185 por 110. Depois que o paciente ele recebe a infusão da medicação, aí tu baixa essa pressão, ela tem que estar menor do que 180 por 105. Aí tu baixa mais 5 milímetros. Tudo bem? Geralmente isso não cai nas provas. Então, antes de tu fazer o trombolítico, é 185 por 110. Depois que tu fizer o trombolítico, tu diminui 5 dali. É 180 por 105. Tudo bem? É igual para a trombectomia mecânica. São os mesmos alvos. Então, esse alvo aqui é o paciente que vai tratar. Vai fazer a trombectomia
ou vai fazer a trombólise química. O mais comum é a gente não conseguir tratar o paciente, ou porque não tem um remédio, não tem um médico, não tem nada, nem atomo. Tranquilo? Então, no paciente que a gente não vai fazer tratamento de reperfusão, a gente tolera uma pressão arterial de 220 por 120. Asterisco. Em alguns livros, 110. Tudo bem? Então, é 220 por 120. Tu deixa o pau quebrar. Tranquilo? Então, no paciente, chegou um paciente com suspeita de acidente vascular encefálico, tomo normal, não tem nada para fazer, a pressão do paciente está 200 por 10. Tu não vai fazer nada. Vai ficar só assim, ó, assobiando. Tudo bem? Tem alguma enfermeira aqui? Tem ou não tem? Tem, né? Enfermeiro não gosta de ver essa expressão alta assim, não. Né? Dá um friozinho. Esse médico não sabe nada. Não tá com frio. Tudo bem? Acontece muito isso aí, pessoal. Não é incomum. Por quê? Porque todo mundo sabe que essa pressão alta o paciente vai morrer. Chega um paciente no pronto-socorro, está com pressão de 200 por 10, nossa, o paciente vai morrer. Não é assim? Vocês vão sentir isso na pele. Nossa, chegava muito, e aí o pessoal chegava muito perto da... Não vai fazer nada, doutor. A pressão está 210 por 110. Doutor, o senhor não vai fazer nada? Tu não vai fazer nada, doutor. Tu explica, ó, essa pressão é benéfica para o paciente, entendeu? Quem está tentando salvar ele é Jesus. Jesus que está tentando salvar, entendeu? Deixa Jesus fazer o trabalho. Porque a pressão alta é bom para reperfundir a área, ela diminui a área de penumbra. Tudo bem? Então vocês vão ser cobrados, vocês têm que explicar, entendeu? Olha, a pressão até 220 pelo protocolo, ela é benéfica, ela abre a artéria. Eu só vou tratar se tiver maior do que isso aí, agora se tiver 230 por 120, aí tu deve baixar. Tudo bem? Para o alvo. Eu nunca vou normalizar a pressão, pessoal. Lembra, a pressão alta, ela é benéfica. Professor, o alvo quando não vai reperfundir aumenta? Pessoal, olha lá, pessoal. Qual que é o alvo no paciente que eu vou reperfundir? 185 por 110. No paciente que eu não vou reperfundir, 220 por 120. Tudo bem? São dois pacientes. Tudo bem? Qual que é o melhor antihipertensivo? Labetalol. A gente não tem o labetalol, pessoal. Isso é protocolo americano. O que a gente faz? A gente faz o nosso tupiniquim, que é o nitroprusiato. O nitroprusiato tem em todo local. Só que é droga de segunda linha. As drogas de primeira linha são os beta-bloqueadores endovenosos. É o nitroprusiato, que é um vasodilatador. As drogas de primeira linha são os beta-bloqueadores. Tudo bem? São os beta-bloqueadores. Melhor o labetalol, mas existem outros. Isoprolol, metoprolol. Tudo bem? Professor, você falou que lá no paciente não vai perfundir. Aí quando está num lugar que não tem PC. Não tem nada, ele está com pressão. Ele está com pressão 24 por 120. Aí tu baixa um pouquinho a pressão. Mas está 220. Deixa o pau quebrar. É que assim, Jesus.
Pessoal, por que a gente não vai fazer a reperfusão? Ou porque o paciente já chegou no outro dia, tranquilo, ou porque a UTT é maior do que 4 horas e meia, a gente não faz trombectomia mecânica, ou o paciente chegou na hora que a gente não tem o remédio. Isso é super comum, entendeu? Então você fazer trombólise química é exceção. A gente não tem serviço, não tem stroke center. Então esse tratamento que eu estou falando para vocês é exceção, infelizmente. Até 620, até 210, o 110 ou 120. a gente, se a gente não vai repercutir, a gente deixa quieto. Não precisa fazer nada. Aí você, se passar isso, aí você passa e traz para esse alvo. Daí você bate com qual? Com labetalol? Labetalol. Ou nitroprusiato, que é droga de primeira linha, pessoal. Então, isso aqui, pessoal, segunda linha. Desculpa. Tá, ok. Porque aí vai encontrar o nitroprusiato. Que é o nitrite, não tem. Que é o Nitrite, isso. Tá. Tudo bem? Obrigado. Só que isso aí são drogas de segunda linha. O que cai para vocês é o melhor, pessoal. É o padrão ouro. É o mundo perfeito. De boa? Essa escalazinha aí, pessoal. Meu Deus. Ó, eu não vou te refundir. quem que a gente não vai reperfundir? Quem não tem mais o delta T, chegou com 40 horas, tu não vai reperfundir, tudo bem? Se ele chegou dentro das 4 horas e meia, mas não tem a medicação, o que tu vai fazer? Nada. Tudo bem? Não tem um neurocirurgião endovascular para fazer a trombectomia. Quando tem um neurocirurgião, não tem o material. É assim, pessoal. Então, isso aqui é exceção. Ou da claridade. Desde que ele chegue cedo, pessoal, se não tem a medicação, essa medicação é cara. Se não tem, a gente não vai fazer. Infelizmente, vai não estar lá. Não dispomos de alteplase no serviço. Por isso, não faço trombose química. Tranquilo? Ó, o próximo protocolo, ele vai mudar novamente, porque provavelmente a gente vai adotar uma segunda droga para fazer a trombólise, que é a tenecteplase, é a mesma droga do infarto, é o mesmo trombolítico do infarto. Nesse protocolo, o último protocolo, ele ainda não foi validado, mas no próximo será validado tenecteplase. Aí vai virar o mundo perfeito, entendeu? Porque o tenecteplase a gente encontra fácil, mas o alteplase não. O alteplase é 10 vezes mais caro. Tranquilo? De boa, pessoal? Professor, ele dá até mais? O que você falou assim, que 10 quilos de LT a gente faz isso. Isso. Beleza. Só que daí aqui, o senhor falou assim que a gente não vai repercutir quando a pessoa chegar no outro dia. Mas eu não posso pedir os mismatch. Você pode pedir o mismatch, não tem problema. Mas tu já sabe que o delta T é 40 horas, não adianta tu pedir. Por que tu vai pedir? Então, eu só fui assim, eu falei 24. Não tem mais o que fazer. Não tem protocolo para as pessoas cientes. Tudo bem, pessoal? Pessoal, é protocolo, pessoal. Isso é amarrado. Vocês não adianta fugir disso aí. É isso aí, pessoal. Se vocês forem fugir, vocês vão errar. Vão errar. Se eu pegar uma criança de 5 anos e falar assim, ó, o protocolo é esse, ela vai acertar todas as questões, porque ela não vai fugir. Se é isso, é isso. Ah, não, mas se. Tudo bem? Se. É o protocolo, é isso, é amarrado. Entendeu? É amarrado, não tem o que fugir. Ó, o que é o NIH, pessoal? Então, só pra gente entender, o NIH
é um exame neurológico que a gente vai fazer nesse paciente. Basicamente é isso. Só que ele é uma escala. Então, NIAID é uma pontuação que o paciente ganha. Tranquilo? Então, a gente avalia 13 domínios. Nossa, é uma chatice. Então, ele vai de 0 a 42 pontos. Isso a gente tem que fazer quando o paciente chega. Então, é antes da tomografia e depois da trombólise, a gente tem que fazer o NIAID, que é essa escala aí. Então, o que ela avalia? Nível de consciência. Então, você vai pontuando, pessoal. Ó, tá vendo aí que tem 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tem vários pontos. Então, de acordo com o sintoma do paciente, você vai pontuando. Então, ó, nível de consciência. O paciente está alerta, não ganha nenhum ponto. Se ele está não alerta, mas ele acorda aos pequenos estímulos, aí já ganha um ponto. Tudo bem? Você vai pontuando. No final, tu vai somar a pontuação. Vai de 0 a 42 pontos. 0 é o paciente que não tem nada. Ele não deveria nem estar ali. Tudo bem? O paciente 0, ele não tem nenhum sintoma, nenhum déficit. Tranquilo? Quanto maior a pontuação, maior são os déficits. Então a escala serve para isso. Tranquilo? A escala, ela também serve para contraindicar uma trombólise. Em que sentido? Se o paciente tem muito pouco ponto, então se ele tem menor ou igual a 4 pontos, a gente não deve trombolizar o paciente. Não deve reperfundir o paciente, porque o paciente tem muito pouco sintoma. O benefício da trombólise é mínima. Tranquilo? Então, é uma das contraindicações a trombólise é o NIAID. Se for menor ou igual a 4, não tromboliza, pessoal. Porque o paciente tem muito pouco sintoma. Não justifica esse paciente passar por terapia de reperfusão com risco de hemorragia se ele tem muito pouco sintoma. Tranquilo? Essa escalinha aí, ela serve também para avaliar a resposta à reperfusão. Então, digamos, o paciente entrou no hospital, tinha um NIAID de 20 pontos. Tu fez a trombólise química, a alteplase. Repetiu depois de 1 hora, tu tem que repetir esse NIAID. Então, ele saiu de 20 para 5 pontos. O que aconteceu? Houve resposta favorável. Houve uma boa resposta. Tudo bem? Então, com essa escalinha aí, o NIAID, a gente consegue avaliar a resposta à terapia de reperfusão. Tudo bem? A terapia de reperfusão é para melhorar a parte funcional do paciente, não para melhorar a mortalidade. Não melhora a mortalidade. Tem que deixar bem claro isso aí. É só para melhorar os sintomas neurológicos. Ainda não reduziu mortalidade. Isso a gente já falou. Isso aí também a gente já falou. Vou ter que falar isso aí, pessoal. Isso aí é uma escala, é um score. Tá certo? É um score de Alberta. Para que serve esse score aí, pessoal? Esse score, ele serve para mostrar o território, a área de isquemia. Tudo bem? Então, na tomografia, a gente separa 10 áreas. A gente separa 10 áreas do território da cerebral média. Então, esse score aí, ele só serve para avaliar território isquêmico. Então, olha para a figura. A gente vai avaliar, pessoal, 10 territórios da cerebral média. Só isso. Só serve para isso, para avaliar território da cerebral média. Então, olha lá. Então, a gente vai pegar um corte tomográfico na altura dos núcleos da base. Eu vou dividir
aqui serão 7 territórios nesse corte, né? Então M1, M2, M3 é a parte cortical da cerebral média. Vou pegar a cabeça do caudado, a cápsula interna, o núcleo lentiforme e a ínsula. São outras 4 partes. Então só nesse corte aqui eu tenho 7 partes. Eu tenho M1, M2, M3, que são ramos da cerebral média. Eu tenho o caudado, a cápsula interna, o lentiforme e a ínsula. Então, se tu fizer uma tomografia e o paciente tiver uma isquemia, uma hipodensidade em M1 e M2, tu vai subtrair 2 pontos desse paciente. Então, é como se ele partisse de 10 pontos. Então, tem 10 pontos, porque são 10 áreas. Então, aqui tem 7 e aqui tem mais 3 nesse outro corte. É um corte um pouco acima desse primeiro. Tudo bem? Então, cada areazinha onde a isquemia tocar, tu vai subtrair 1 ponto. Tudo bem? Então, se pegar todo o território da cerebral média, o paciente tem 0 pontos. Tu subtrai. Se pegar só 3 aqui, ó, M4, M5 e M6, tu vai fazer 10 menos 3, 7 pontos. Tranquilo? Quanto menor a pontuação, maior a área isquêmica. Então esse score aí não serve para muita coisa não, mas vocês precisam conhecer, tá certo? Ele mede o território da cerebral média. Quanto menor o score, maior a isquemia, tá certo? Maior a área isquêmica, pior é o paciente. Então quanto menor, pior é o paciente. Menos funcional é o paciente. Tranquilo? Todo mundo entendeu? É a escala ao contrário. Começa com 10, cada áreazinha tu subtrai 1. Isso aí a gente já falou, né? Difusão. Ó, hemorragias. Então cuidado com tomografias que tem hemorragia, que é o tema da nossa próxima aula. São os acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos. Territórios vasculares, isso aí é anatomia, vocês já sabem, né? Então, de acordo com o território vascular, a gente vai ter manifestações próprias daquele território. A gente já falou no início da aula, né? Outra classificação, ó, essa classificação aí geralmente é marcada pelos territórios vasculares. Não é tanto essa aí que cai, a que cai é a TOST, tá certo? Então a classificação TOST é a classificação da etiologia. Etiologia do acidente vascular encefálico. Então lembra, não adianta só saber que é um acidente vascular encefálico. Tu precisa saber da onde que veio aquele acidente vascular encefálico. Tranquilo? Então tu vai ter que investigar a etiologia. Então após 24 horas do evento, a gente começa a buscar a etiologia. Se tu não tratar a etiologia, o paciente vai ter um novo AVE. Tranquilo? Por isso que é tão importante a gente tratar a etiologia. Então essa classificação de TOST aí, ela avalia a etiologia. Tranquilo? Então a principal etiologia do acidente vascular encefálico é a aterosclerose. Tudo bem? Vocês sabem o que é aterosclerose? O que é, ó, o que é aterosclerose? É o quê? Ateromas. Não. O que é aterosclerose? É tudo igual? Hã? Tem um R aqui, ó.
Vamos lá. Primeiro, vai lá, o que é aterosclerose? É o quê? Gordura. É degeneração lipídica do vaso. Tudo bem? Degeneração lipídica do vaso. Então começa a acumular lá lipídios embaixo do endotélio vascular. Isso é a aterosclerose. E a arteriosclerose? É a mesma coisa? Não. É? Artéria rígida. É a degeneração muscular da artéria. Começa a aumentar a parede muscular da artéria. É duas coisas diferentes. Emanuel, tu nunca reparou nisso, né? É uma coisa. Tudo bem? Então ali é duas doenças diferentes. Uma é lipídica, a outra é proteica. Então quando as pequenas artérias elas sofrem processo hipertensivo, o sangue lá fica batendo na parede da artéria, ela precisa ficar mais forte para não romper. Então ela começa a hiperplasiar a parede muscular, que é a camada média da artéria. Só que ao hiperplasiar, ela começa a fechar a artéria. Tudo bem? Então a arteriosclerose pode gerar isquemia, assim como a aterosclerose também gera isquemia. Tranquilo? Então é uma das etiologias do acidente vascular encefálico, a aterosclerose. Talvez a etiologia mais comum. Tranquilo? A segunda etiologia mais comum, como que a gente avalia aquilo ali? Como é que eu avalio que o sujeito tem uma placa de colesterol na carótida? Ó, então é aterosclerose, pessoal. Então a gente tem duas carótidas e duas vertebrais, que vai levar o sangue para o cérebro, não é isso? Se o paciente tiver uma placa de colesterol, aterosclerose na carótida, ele começa a obstruir o fluxo para o cérebro. Começa? Como é que eu percebo isso? Que esse paciente ele tem uma placa de colesterol na carótida. O que você vai fazer? Exame físico, tu ausculta. Então tu tem que auscultar a carótida. Se tiver uma obstrução, uma placa na carótida, vai turbilhonar, vai ter sopro carotídeo. Tudo bem? Então tu vai lá no esteto, vai ter um sopro carotídeo. Um sopro, porque está obstruído. Ah, eu nunca vi um sopro. Vamos que eu avalio. Você pega e pede um Doppler de carótidas e vertebrais para a gente avaliar o grau de obstrução. Tranquilo? Tem alguém com menos de 20 anos aqui? Tu, Emanuel? Tem não, né? Tu? Então só a Mariana, que é bem provável que ela não tenha placa de colesterol. Mas depois dos 20 anos, todo mundo tem. Isso é uma desgraça. Então todo mundo tem. Quem tiver mais de 20 anos, faz um Doppler lá pra você ver. Vai ter lá placa de colesterol com obstrução menor do que 50%. Tranquilo? Então, ó, tem que avaliar se não tem obstrução carotídea e vertebral. Então, como que eu avalio a aterosclerose de grandes vasos? Com Doppler de carótida e vertebrais. Então, ou eu peço um Doppler de carótidas e vertebrais, ou eu peço uma angiotomografia de carótidas. Então, eu preciso estudar os vasos cervicais, porque uma das causas do acidente vascular encefálico é a obstrução dessas artérias. Se tu mandar um paciente para casa com obstrução de artéria carotídea, ele vai fazer outra VE.
Então, por isso que é obrigatório investigar antes da alta. Então, antes da alta do paciente, tu tem que responder a pergunta: por que esse paciente teve um AVE? Tranquilo? Ó, o segundo foco etiológico para o AVE é cardíaco. Tudo bem? Então, a principal doença cardíaca que irá provocar um acidente vascular encefálico é quem? É a fibrilação atrial. Tudo bem? Então, a fibrilação atrial é a principal causa cardiogênica para trombos. Então, vai formar trombos intracavitários que vai embolizar para o cérebro. Tudo bem? Todo mundo entende? Tranquilo? Então, FA, vocês estão tendo cardio, né? Sim. Como é que eu vejo uma FA no eletro? Hã? O quê? Qual que é? Ausência de onda P. Ritmo irregular. Ótimo, é isso. Tá certo? Não tem nenhuma dificuldade. Olhou em D2. D2, ausência de P. Ritmo irregular. Isso é FA. Tudo bem? Não precisa nem estar com frequência alta, porque a gente tem FA de baixa frequência. Se o ritmo está irregular, não tem onda P, isso é FA. Pode apostar teu namorado, é um FA. Tudo bem? Então você tem que avaliar se o paciente tem FA, isso a gente faz com eletrocardiograma, e tem que avaliar se o paciente não tem trombo intracavitário. A gente faz com Doppler transtorácico. Tudo bem? Ou, perdão, um ecocardiograma. Então, o ecocardiograma também é exame obrigatório. Então, ecocardiograma, exame obrigatório. Doppler de carótida, exame obrigatório. Eletrocardiograma, exame obrigatório. A gente está agora investigando a etiologia. Tudo bem? Então, sempre que houver uma AVE, você tem que olhar para a parte do pescoço e do coração. Só que existem outros riscos, não vou falar tudo isso aí não, pessoal. Existem outras causas de trombos para o cérebro, né? Existe a embolia paradoxal. O que é embolia paradoxal? O que é uma embolia paradoxal? Então, o paciente fez uma TVP. Esse trombo, ele pode ir lá para o cérebro? De que maneira ele vai? Qual que é o caminho? Hã? Pessoal, está na veia o trombo. Como é que ele vai chegar numa artéria dentro do cérebro? Hã? Pelo amor de Deus, pessoal, vamos lá, pessoal. Ou intraventricular. Só existe essa possibilidade, pessoal. Se o paciente tiver uma comunicação intraventricular ou intratrial. Se tiver uma física, também. Ó, tudo bem, pessoal? Vocês lembram que entre as artérias, entre as veias, aqui está a veia, pulmão, artéria, existe o pulmão. O pulmão é um filtro, não passa pelo pulmão não. Tudo bem? Então, se sair um trombo da artéria, ele vai para o pulmão. É bem provável que vai para o pulmão. Mas se tu tiver uma comunicação, quando ele entrar pelo átrio direito, ele pode cair direto no átrio esquerdo. VE, cérebro. Tudo bem? Então essa é a embolia paradoxal. Não era para acontecer. Tudo bem? Bora lá. Ó, critérios
de inclusão, isso aí não cai não, pessoal. O critério de inclusão geralmente não cai. Tem que ser maior do que 18 anos, não pode ter hemorragia. O NIH tem que ser maior do que 4. Tira aquele igual, viu, pessoal? É maior do que 4 e não maior igual. Se for 4, geralmente não tem indicação de trombólise. Na realidade tem, existe uma exceção. Então existe uma exceção do paciente, da gente fazer trombólise química mesmo com NIH menor do que 4. Eu não gosto de falar as exceções. Então se o paciente ele tem um NIH menor do que 4, só que a isquemia dele foi em uma área muito importante, tipo assim, a área da linguagem, é a fala. Então, o paciente só está sem conseguir falar, ele só tem afasia motora. Provavelmente ele vai ter um NIH menor do que 4. Então, mesmo menor do que 4, você deve trombolizar o paciente. São as exceções. Sempre existem exceções. O que vai cair na prova são as contraindicações. Nossa, você cai demais na prova. Na sua? Com certeza. Pessoal, eu não crio nenhuma questão da minha cabeça, eu pego questão de prova. Então existe o aplicativo lá, Sanar, e eu vou lá e pego as questões da prova. Rapaz, é muita moleza, mas por incrível que pareça, eu vou levar metade da turma para recuperação. Porque é sempre assim, pessoal, vocês não vão resolver questão. Não, vocês não vão, eu conheço, eu não vou assinar em geralmente as outras disciplinas salvam. Deixa Jesus aqui. Deixa Jesus trabalhar. Ano passado ficaram 22, só vieram 4 fazer a reposição lá. Porque salvou as outras, salvam as outras disciplinas, né? Amém? Amém? Então o que vai cair na prova, pessoal, são as contraindicações. Só que é tudo muito simples. O que é uma contraindicação de tu fazer a trombólise química? A trombólise química, o risco dela é o paciente ter hemorragia. Se o paciente já está com hemorragia, tu vai fazer trombólise química? Não. Se o paciente teve um AVE hemorrágico em qualquer época da vida, tu vai fazer trombólise química? Não. Tudo bem? Se o paciente tem um tumor cerebral, tu vai fazer trombólise química? Não. Então tem que ler, pessoal, especificamente cada um aí, porque cai assim, cai os dias. Então o paciente teve uma hemorragia genitourinária, gastrointestinal nos últimos 21 dias. Não pode. Mas se for com 25 dias, pode. E cai assim, o paciente sofreu um infarto antes dos 3 meses. Então se for antes de 3 meses, não pode. Mas se já passou 3 meses, pode. Assim como é o TCE. Tranquilo? Tem que memorizar, pessoal, isso aí. Não precisa memorizar tudo. A ideia geral é a seguinte: se o paciente tem uma alta chance de ter uma hemorragia, um cirrótico, tu vai trombolizar? Não. Tudo bem? Como é que avalia a função hepática? Não, a função hepática Isso aí é a pegadinha que todo aluno cai, né? Então, são PGO, TGP. Tudo bem, pessoal? Ó, da pressão, pessoal, já falei, é 185 por 110. Se tiver maior do que 185 por 110, é contraindicação, falei no início. Tu tem que baixar. É porque ele vai ser 50, então a gente tá errado. Faltou um ali, né? Nossa senhora.
Tudo bem? Só lembrar o que eu falei, pessoal. É lembrar o que eu falei. Esses slides aí é só pra gente se guiar. Eu nunca li nesses slides. Isso aí não muda, pessoal. Qualquer livro tem isso aí. O slide é um guia para o professor se guiar. O aluno fica, não, tá no slide, não, tem que prestar o que eu falei. Tudo bem? É tudo lógico, pessoal. Todas as contraindicações, elas vão existir porque o paciente tem uma chance um pouco aumentada de ter hemorragia. Então, se o paciente tem um INR alterado, tu vai fazer trombólise química? Não vai. Tudo bem? Se ele usou heparina nas últimas 24 horas, não vai. Tranquilo? Se o paciente tem plaquetopenia, plaqueta menor do que 100 mil, tem uma tendência à hemorragia, tu vai fazer trombolítico? Não vai. Crise epilética. Crise epilética, por que eu não posso trombolizar um paciente que sofreu uma crise epilética? Alguém sabe? Não, né? Então, quando o paciente sofre uma crise epilética, pessoal, quando o paciente sofreu uma convulsão, pós-convulsão ele está com déficit. E aí, é uma AVE, tomografia normal. A gente vai trombolizar esse paciente? Na dúvida, sempre tromboliza. Tudo bem? Em regra geral é isso. O que pode acontecer pós uma crise epilética? É o paciente ter paralisia de TOD. Ele paralisa um lado, ou perca funcional provisória do cérebro, depois de 1 a 2 horas ele melhora. Então isso pode acontecer, essa paralisia de TOD, que é um déficit motor após a crise convulsiva. Mas é um déficit motor após a crise convulsiva. Cuidado! Apareceu a crise convulsiva, teve déficit motor, isso é paralisia de TOD. Isso não é AVE. Tudo bem? Se for o contrário, teve o déficit motor seguido de crise convulsiva. Isso é o AVE. Tranquilo? Então a ordem aqui interessa. Mas nesse caso pode trombolizar. Nesse caso, tromboliza. Na dúvida, a gente sempre vai trombolizar. Então, a droga que a gente usa é o RTPA, que a gente já falou, que é conhecido como alteplase. Às vezes cai na prova o nome da droga, alteplase. Então, é a alteplase. Então, a dose é 0,5 miligramas por quilo, sendo a dose máxima 90 miligramas. Então, qualquer paciente, se tem 100 quilos, vai ser a dose máxima. 110 quilos é a dose máxima. Tranquilo? Existe uma tabelinha aí, ó. Então, 10% dessa dose que a gente calculou, 0,9 por quilo, 10% dessa dose a gente vai fazer em bolos. Os outros 90% a gente faz em 1 hora em bomba de infusão. Isso aqui não interessa muito para vocês, pessoal. Dose, ficar preocupado com dose. Tudo bem? Em algumas situações que eu julgar que será importante para você eu falar da dose, eu vou falar. Ó, a dose é tanto. Então, a crise convulsiva. Crise convulsiva, você precisa saber a dose do benzodiazepínico. Tá certo? Tem que já estar na cabeça. Faz o benzodiazepínico. Tudo bem? Aqui não. Se tu quiser consultar, tem tempo, tá de boa. Então, dose, geralmente a gente consulta. Tá acabando. Tá acabando, pessoal. Ó, então, pós a trombólise, esse paciente vai ter que ter cuidados pós-trombólise. Tudo bem? Sempre está monitorizado em leito de terapia intensiva. Após 24 horas, a gente repete a tomografia. E após as 24 horas, a gente introduz o antiagregante plaquetário, que é o AS. Tudo bem? Então, o AS, pessoal,
que será a profilaxia secundária. O que é a profilaxia secundária? É evitar que ele não tenha um novo AVE, tá certo? Então, após 24 horas da trombólise, então se o paciente ele foi trombolizado após 24 horas, eu devo entrar com AS na dose de 100 a 300 miligramas. Tudo bem? Nos primeiros 3 meses, no primeiro mês, que é a fase aguda, é 300 miligramas. Após, fica 100 miligramas. Até quando? Até acabar o mundo. Tudo bem? É para a vida inteira. Tá certo? Então, tem muitos pacientes que sofreram AVE que não tomam AS. Ah, doutor, o doutor falou que era só 1 mês e eu podia parar. Não, é profilaxia secundária pro resto da vida. Tudo bem? Tem que fazer o AS 24 horas após a trombólise. Se o paciente não é candidato a fazer trombólise, que a gente já falou as situações, não tem o que fazer, não tem alteplase, aí tu já começa a profilaxia secundária com AS. Tranquilo? Se ele não for fazer nada, tu já deve começar a profilaxia secundária. Tudo bem? 30 miligramas de AS no primeiro mês, 100 miligramas após o primeiro mês. Em relação à dislipidemia, eu vou passar estatina para esse paciente? Com certeza, é uma doença vascular. Tranquilo? Mas eu só vou passar estatina se o LDL desse paciente ele for maior do que 70 LDL. Vocês lembram do LDL, né? Ó, o que é o LDL? Colesterol ruim, grosseiramente, né? Que é a lipoproteína de baixo peso molecular. É o demônio, não é isso? O HDL é o colesterol bom. Tranquilo? Vocês sabem qual é o valor de referência do LDL pra gente? Tem que estar menor do que quanto? O normal. Qual que é o LDL normal? 120, 100, depende do laboratório. Então, o LDL normal, pessoal, menor do que 120. Mas isso é pra gente, pessoas normais. Aquele ali não é uma pessoa normal, é uma pessoa que sofreu um AVE. Então, o normal não me interessa, tem que ser menor do que 70. Mesmo sendo não pressão sanguínea? Mesmo o quê? Mesmo sendo não pressão sanguínea. Para todo mundo, aqui é para todo mundo. Então, se esse paciente ele tem um LDL maior do que 70, tu vai ter que entrar com estatina para ele. Tudo bem? Estatina de alta potência. Miligramas por decilitro. Todo mundo entendeu aqui? O normal não me interessa. Se tiver 80, tu vai passar a estatina para o paciente. Quais são as estatinas de alta potência? Simvastatina não. É o que? É a torvastatina, rosuvastatina. Essas são as estatinas de alta potência. Simvastatina é baixa potência. Tudo bem? Então a estatina de alta potência que vocês vão passar para as doenças vasculares é a torvastatina. Tudo bem? Quando que tu vai passar a estatina? Quando for maior do que 70. Se for menor do que 70, não precisa da estatina, ele já está no alvo. Tudo bem, Manuel? Por que tu tá triste? Tá com cara de triste, né?
Alguma dúvida, pessoal? Não, né? É só isso, pessoal, é só isso. Então a PE geralmente não foge muito disso. Só isso. Tem que saber. Ah, eu esqueci de mostrar isso aqui para vocês, ó. Então, segundo os estudos DeFuse, né? DeFuse 3. DeFuse 3 é quando o delta T é de 6 horas a 16 horas, né? Isso, e o Dow vai até 24 horas. Tudo bem? Então, o único que vai, a trombectomia mecânica vai até 24 horas é o Dow. O DeFuse 3, ele avaliou só pacientes até 16 horas. Então, se o paciente ele for submetido à trombectomia mecânica, são aqueles maiores que 6 horas, você fez a ressonância, a angiorressonância. A obstrução ela é proximal, ou ela é em carótida, ou ela é em cerebral média. Então, o melhor tratamento é a trombectomia mecânica. Mesmo se ele tiver um delta T menor do que 6 horas, ou menor do que 4 horas e meia. Se perguntar na prova qual que é o melhor, se a obstrução for proximal, o melhor é a trombectomia mecânica. Como que Eu falei na aula passada, tudo bem? Então, se a obstrução ela é proximal, ela é em carótida, ou ela é em cerebral média, o trombo é muito grande, pessoal. O remédio na veia às vezes não dissolve o trombo, não reperfunde. A chance de reperfusão ela é menor em comparação a um trombo distal, que é menorzinho. Então, nesses casos, o melhor tratamento é a trombectomia mecânica. Pode falar então que independente do tempo, você vai indicar se ela for proximal. Isso, exatamente, independente do tempo, se ela for proximal, falar na prova lá, e vai escrever para tu, sublinhar. O paciente sofreu um AVE em cerebral média. Já sabe, trombectomia mecânica. Se ele perguntar qual que é o melhor, é trombectomia mecânica. Como que é o protocolo? O protocolo a gente faz a trombólise química, se não resolver, vai para a trombólise mecânica. Tudo bem? Então, questão de prova, pessoal, é só tu ver a intenção do sujeito. Entendeu? Tu pode pegar qualquer concurso do mundo, tu consegue passar só tu percebendo a intenção do sujeito. Ele vai falar, ó, eu quero que tu marque ali, entendeu? Então eu vou fazer os concursos, eu nunca estudei aquilo, mas eu consigo acertar porque eu percebo a intenção do sujeito. Ele quer que tu marque aquilo, mas tu não, tu quer marcar outra coisa. Tudo bem? O pessoal me pergunta, mas como é que tu faz para passar em concurso? Porque teve uns concursos aí, né? Teve um concurso de médico legista, né? Nunca estudei nada. Entendeu? Foi o primeiro lugar do concurso, sem ler uma folha. Aí teve o concurso do Ministério Público, né? Do MP. Aí, nossa, tava uma galera, só tinha eu de cirurgião, tinha dermato, endócrino, tinha a galera da clínica, né? E só tinha eu e um colega meu. Ele disse, não, vamos lá fazer a prova de clínica. Eu disse, que clínico? Nós nem clínico é. Não, vamos lá, tu vai comigo. Aí a gente foi fazer a prova, só nós dois de clínico. E com a galera. E aí eu passei, entendeu? Em primeira, só é uma vaga. Mas eu não li uma folha. É. Não precisa inventar. Geralmente o sujeito que vai fazer uma questão, ele vai te falar assim, baseado no mundo, entendeu? Aí tu vai olhar lá o que é o mundo fora da realidade. Tu vai ter uma questão. Eu te falando, dá certo. Dá certo. Vai te induzir a tomar caô. Ninguém tudo faz isso. Vai dar lá. A sua prova também é assim, professor? As questões da minha prova, pessoal, eu pego lá do Sanar. Entrega para Deus.
Entendeu? Eu abro lá o aplicativo que vocês têm. Então eu vou lá olhando as questões do Sanar, escolho toda a prova lá do Sanar. Entendeu? Só que o que acontece? Às vezes eu coloco uma questão antiga, uma questão de 2017. A resposta do Sanar está errada, baseada no novo protocolo. Só que o pessoal quer marcar igual tá lá, mas lá tá errado. Então lá tem uma questão, as questões antigas, 2017, tá assim. Em 2017 a gente não fazia trombectomia mecânica, não existia isso no protocolo de ABR. Tudo bem? Isso é coisa nova. São todos novos. Então após 4 horas e meia não tinha o que fazer. Realmente não tinha o que fazer. Tá certo? Atualmente agora tem o que? Trombectomia mecânica. Então caiu uma questão lá que eu coloquei. O paciente chegou no hospital com delta T de 6 horas. Qual que é o tratamento? Ele tem trombólise química, trombectomia mecânica. Era essa. Entendeu? Só que no Sanar estava errado, porque a resposta era não fazer nada. Aí todo mundo marcou, não fazer nada. Rapaz, eu passei 4 horas falando tanto de coisa que é para não fazer nada. Como é que pode, né? Se fosse para não fazer nada, eu não tinha falado nada. Mas antigamente a gente não fazia nada. Porque não tinha, após as 4 horas e meia, não tinha mais o que fazer. Não tinha trombectomia mecânica. Tudo bem? Então, esse tipo de questões eventualmente pode acontecer. Mas o que vocês têm que responder é baseado no protocolo atual. Tranquilo? Ó, só para vocês entenderem a trombectomia mecânica. Então, a gente faz a retirada mecânica do trombo, né? Existe esse dispositivo aqui, ó, que a penumbra é o mais usado, que a gente atravessa o trombo, agarra no trombo e puxa com o catéter. Tranquilo? Tem esse Messi que tem essa molinha, existe outro que tem um balãozinho. Então os dispositivos são os mais variados. Então é a trombectomia mecânica. Tudo bem? Ó, acabou ainda não. A gente vai falar de AVE hemorrágica. Próxima aula em muito tempo. Pessoal, ó, o que é o Defuse? Defuse 3 é um estudo. Entendeu? Assim como o DAO é um estudo. Mas não vai sair. O estudo vai. Mas não sabe o que você falou. Então, é só o que eu falei. Então, o que são esses Defuse 3 e o DAO? É um grupo de estudos. São estudos randomizados. Tá certo? O Defuse 3, o que ele fez? Ele pegou pacientes que tinham um delta T maior do que 6 horas e menor do que 16. E fez trombectomia nesses pacientes, trombectomia mecânica. Existe um estudo diferente, que foi um pouco mais além, que é o DAO. Ele foi até 24 horas. Por que eu falo os estudos? Porque às vezes cai na prova o nome do estudo. Tu tem que saber que o Defuse é até 16. Ó, o DAO lá embaixo, então o DAO um pouco mais embaixo, até 24 horas. Tudo bem? Então, se na prova o senhor perguntar se vai fazer trombectomia e ele tiver 20 horas já, e aí você colocar depende, esse estudo aqui, eu posso falar. Tá errado. Se for falar que é um Defuse 3, tá errado. Porque o Defuse 3 foi até 16 horas. E se for o DAO? Se for o DAO, tá correto. Tudo bem? É a justificativa para fazer a trombectomia. É a justificativa. Então, todos os procedimentos aqui eles são baseados em estudos randomizados. É medicina baseada em evidência. Então, deu certo. Os pacientes tiveram melhora funcional. Então, a gente faz. Tudo bem? Então, os estudos são baseados em evidência. A gente faz não é na nossa cabeça, não, porque já foi validado.
Atualmente está tendo Defuse 4. Provavelmente vai mudar esse delta T aí. Isso aí muda demais, né? E esse novo, mas esse novo que o senhor falou aí, vai ser? Eu só tenho pouca informação desse novo. Ainda vai sair, tem fase ainda. Hã? O quê? Eu só subi o braço Ah, não, a subir não, eu só faço. Vai dar certo. Nomeado, mas é a tendência, pessoal, vocês fazerem concurso, vocês não vão competir entre vocês, não. Vocês vão competir com cardiologista, com endócrino, com R3 de clínica médica. Então, foi muita gente do internato. Então, foram muitos alunos meus fazer esses concursos. Entendeu? Aí, quando eles chegam no concurso, eles se assustam, porque só tem especialista. Na medicina está assim, pessoal. Vocês já vão fazer um concurso para médico, no Ministério Público. Vocês vão competir entre vocês? Não, vocês vão competir contra os especialistas. Os cardiologistas, os endócrinos. Tudo bem? Não assumi não. Era bom emprego, só que não tem tempo, não compensava pra mim. Esse cobra muito, é muito rico o horário. Né? Bater ponto, né? Bora. Tite. Vamos pedir para Jesus nessa prova. Pessoal, vamos encerrar. Próxima aula vai ser mais extensa.